Fala não. Amados, a culpa é de nós dois, tá bom? Eu quero aqui, no meu nome do pastor Edilson, fazer um desafio para você. Mas é um desafio de verdade. Se você está disposto a entrar nesse desafio conosco, eu gostaria que você depois erguesse sua mão, nós vamos orar por você, por nós. Nós temos aí algumas decisões bastante importantes para tomar. Eu e o pastor Edilson temos conversado bastante, nós temos que mudar alguns rumos com relação à igreja, e para que nós saibamos e, enfim, possamos decidir esses caminhos a seguir, eu quero te desafiar. Desafiar a escolher um dia, essa segunda, na terça ou na quarta-feira, jejuar. É um dia de oração, de jejum, pela nossa vida, pela vida da igreja. São coisas boas, tá? Não se preocupa não, tá bom? São coisas boas que Deus tem colocado no meu coração, no coração dele, e nós estamos aí conversando, mas eu preciso, ele precisa, nós precisamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. E, portanto, eu te desafio, no nome de Jesus, a escolher um desses 3 dias, para você estar junto com a gente, orando, jejuando, enfim, para que Deus nos esclareça, né, pastor? Nos traga uma direção para a gente poder passar para a igreja. Amém. São coisas boas, novos rumos que nós pretendemos colocar para a igreja, e é importante a sua participação nisso, porque você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, tá bom? Mas eu gostaria de, quando a gente fala assim, eu gostaria que você, erguesse a sua mão, é no sentido de desafiá-lo diante de Deus, de estar junto conosco nessa. Quantos aqui vão estar conosco nessa? Amém. Glória a Deus. Então, escolha um dia, tá bom? Segunda, terça ou quarta. Pastor, pode quinta? Não. Segunda, terça ou quarta, tá bom? Eu te desafio a isso. Amém? Amém, pastor? Amém. Acho que é isso, né? Criançada, bora. Acorda, rapaz. Levanta, homem. Eita, tá dormindo no colo do pai, rapaz? Desperta, acorda. Opa! Acordou? Você acordou? Fala para a igreja se você acordou. Acordou? Acordei. Acordou? Pronto. Então, estava dormindo ali e já acordou. Pastor, vamos orar, sabe? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidinhas que estão aqui, Sim, Pai, Jesus. desde cedo aprendendo a Tua palavra, Pai. Abre o coração deles, a mente. Pai, dá sabedoria aos professores, aos auxiliares, que esteja, Senhor, nesse momento, dando aquilo que procede dos céus, procede do Teu coração para cada um deles, Pai. Toma nas Tuas mãos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só mais um segundo. Como é que é o nome dele? Alisson. Diga a ele, seja bem-vindo no nosso meio. Estamos felizes em tê-lo aqui. Bom? Criançada, bora lá. Meu Deus. Aí tá bom. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, que bom. E domingo foi bênção, né? Foi ótimo. Passar a manhã ali na presença de Deus, cumprindo ali, os mandamentos dele. Aproveitando a manhã, com a tarde livre que a gente teve. Foi muito gostoso mesmo. Deus vai preparar muito mais ainda para a gente. Amém? Amém. E graças a Deus, quero avisar para a igreja que eu estou bem melhor, viu? Amém. Estou bem melhor.
A orientação da comunidade é que eu tenho que comer bastante, então eu estou contando com os irmãos de domingo. Vou deixar meu zap aqui, tá? A Roseli vem também ou não? Chamar para almoçar? Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus 10, 23. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. O 23, por favor. Não, 23, isso. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Feche teus olhos. Pai, agora diante da tua presença, como já acordamos da tua presença, queremos agora nesse momento tão sublime, Senhor, pedir sabedoria ao Senhor, Pai, discernimento, que nós possamos compreender o teu recado, e usa, Pai, simplesmente só como um canal da tua palavra. Que o teu povo seja abençoado e que possa, Senhor, estar praticando tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Hebreus, ele fala para nós retermos com confiança, firmes, a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel em tudo que prometeu para a tua igreja. Deus, Ele é fiel. Mas nós temos que aprender o seguinte: Ele é fiel com a palavra e os desígnios dEle. Deus não é fiel com as nossas opções, com as nossas escolhas, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Não. Temos que aprender que Ele é fiel com a palavra dele. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz, retenha firme a confissão da nossa esperança. Você confessou o que para Deus? O que nós confessamos e o que nós esperamos receber com fidelidade da parte de Deus. Por isso eu trago como tema hoje, irmãos, um tema que você tem que carregar para o teu coração, para a tua vida. Acredite, tá? E nunca se esqueça. Acredite e nunca se esqueça. E você pode complementar essa frase. Nunca se esqueça do quê? Do que Deus tem prometido na sua palavra para cada um de nós. Tá? Deus, Ele prometeu aquilo que é bom para nós segundo a vontade dEle. Muitas vezes aquilo que não é bom para nós, muitas vezes foi o que Ele prometeu também. Obrigado. Tá? Não ficamos simplesmente na certeza que tudo que é bom procede dele. E tudo que é ruim não procede dele. Não, retira isso. De ambas as partes. Deus trabalha na nossa vida da maneira que Ele bem entende, como Ele quer e como é necessário para o nosso crescimento e para lapidar as nossas vidas. Deus sabe o que faz. E nós não devemos questionar o que Ele está fazendo na minha vida ou na sua vida. Tem alguns aqui hoje que estão contentes, estão alegres, estão felizes. Tem outros que estão mais tristes, outros que estão preocupados, outros que estão ansiosos. Mas Deus está no controle. Amém. Não pode fugir disso. Porque tudo que Ele prometeu, nada é para prejudicar o ser humano. Nada para prejudicar. Tudo para trazer benefício para as nossas vidas. Com dores, sem dores, com alegria, sem alegria, com tristeza, seja lá o que for. Se procede de Deus, receba no teu coração.
E quando eu falei, retenha firme a confissão, porque, meus irmãos, o mundo está bombardeado de fake news, como já falei para os irmãos, concernente à palavra de Deus, concernente à Bíblia. Você que tem a sua Bíblia de papel, guarde ela. Você vai precisar futuramente. Os filhos, seus netos vão precisar de algo que é verdadeiro. Porque hoje, meu irmão, você vai nas redes sociais. Eu faço parte de um grupo de desmascarando os preceitos religiosos. Meu irmão, eu entrei para me ver o que é que eles estão falando. É cada absurdo. São pessoas com ideias, pessoas que carregam as suas próprias verdades, acreditando que elas detêm a verdade. E se nós não prestarmos atenção, irmão, nós caímos nessa ladainha, nesse sossego, nesse comichão para poder acalmar o nosso coração e satisfazer os nossos desejos. Se nós não ficarmos firmes, retidos naquilo que Deus tem falado, nós vamos se perder, assim como a palavra diz, que muitos serão, irmãos, queimados. Se Jesus não voltar logo, até aqueles, os escolhidos, vão ser arrastados. Então a coisa está perigosa. Quanto mais aumenta essas redes sociais, quanto mais aumenta esse compartilhamento, quanto mais aumenta, irmãos, essas verdades que muitas vezes não são verdades, são falácias. E se a gente não tiver fincado, no mínimo, o que eu falo assim, irmãos, o que nós precisamos entender na nossa vida, a coisa mais importante é que Cristo morreu por nós. Aleluia. Morreu por cada um de nós, derramou o seu sangue por nós. Que o Espírito habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo e a salvação é para aqueles que creem. Irmãos, fora disso, fora desse centro que nos abastece e que para nós é o máximo, é bom termos conhecimento para que o diabo não venha tirar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas tem muitos que querem se arrastar, tem muitas pessoas que querem aprender, não sabe a fonte correta, não sabe a verdade e está espalhando mentiras por aí. E outros, coitados, que são novos na fé, caem nisso aí e acabam se perdendo. E até muitos que são velhos da fé, mas não têm muito conhecimento, acabam se perdendo também. Acaba se perdendo. Por isso, irmãos, aqui na minha introdução eu fiz aqui, olha, vivemos tempos onde quase todos têm a sua verdade. E muitas das vezes isoladas e contrárias à palavra de Deus. Mas o que nos importa é o que Deus diz, concernente ao perdão e suas consequências. Eu quero dar ênfase em muitas verdades que Deus tem falado e que fala. Eu quero dar ênfase em algo que é muito importante, mas nós não temos dado muita atenção, que é o perdão. O perdão. Você acha, muitas vezes nós achamos que ele é um pouco insignificante, não tem relevância, não tem muita relevância, mas tem. Muita. E acho que uma das maiores relevâncias é o perdão, porque se não fosse o perdão, nós estaríamos perdidos. Verdade, Senhor. Se não fosse o perdão de Cristo, se não fosse o perdão de Deus, ninguém estaria aqui. Ninguém teria salvação. E sabe, Deus criou o homem para ter relacionamento. E esse relacionamento é que nós possamos aprender, caminhar sobre os atributos de Deus. E Deus é um Deus longânimo. É um Deus, irmão, que tem uma paciência inesgotável. É a gente que muitas vezes fica torcendo para que aquele cafajeste, aquele político ladrão, aquele estuprador, não sei o que, morra. Deus está lá em cima perdoando esse cara. É difícil. Deus é incompreensível. Não conseguimos compreender a vontade de Deus. Não conhecemos o amor de Deus e até onde se estende o perdão dele. Pedro perguntou o que para Jesus? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7.
70 vezes 7. Significa o quê? Infinitamente. Você perdoar não te mata. Você perdoar não deixa você louco. Você perdoar não deixa você um cara esquizofrênico, esquisito ou bruto. Não. Você está simplesmente cumprindo o mandamento de Deus. Simplesmente cumprindo o mandamento de Deus. E eu quero tocar nesse assunto hoje do perdão. Existem muitos, inumeráveis, onde a palavra de Deus é fiel sobre ela, sobre aquilo que Deus tem falado ao ser humano. Mas hoje eu queria falar sobre perdão e testificou esse cântico, né? Que eu estou... Pai nosso. Jesus, não, sua esposa? Vanessa. Estou tocando bem. Ela leu aqui, né? Mateus 6. E eu vou falar sobre ele. Então a gente já fica com o coração mais aliviado, né? Porque está sendo testificada a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, eu gostaria que você abrisse em Mateus 12, 31, 32. Se você quiser acompanhar aqui, também fica à vontade, tá? Se quiser acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Volta lá no 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo será perdoado, não será perdoada aos homens. Eu já vi algum comentário sobre a blasfêmia. A blasfêmia é uma ofensa direta àquele que é santo, àquele que é poderoso. A blasfêmia é uma ofensa direta àquele que detém todo o poder, que é carregado de amor, aquele que tem a salvação nas mãos. Ou seja, a blasfêmia é contra o Espírito que nos convence do pecado. A Bíblia diz: olha, até contra o Filho do Homem será perdoado qualquer blasfêmia. Até contra o Filho do Homem foi perdoado e ainda é perdoada, porque nós blasfemamos, nós levamos Jesus novamente ao vitupério, nós ainda crucificamos o nosso Deus com as nossas falhas, com os nossos pecados. E lá, quando mataram Jesus, ele mesmo falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até contra o Filho de Deus e qualquer homem, a blasfêmia será perdoada a partir do momento que nós pedimos perdão. Mas contra o Espírito Santo, não. Aí você pode estar se perguntando: mas que blasfêmia que eu faço contra o Espírito Santo? Às vezes nós não percebemos. E muitas vezes a blasfêmia contra o Espírito Santo são atitudes e ações que nós atribuímos a demônios e ao diabo, mas é o Espírito que está atuando. E nós atribuímos a potestades, a principados, inimigos na cruz, sem entender que é o Espírito Santo que está atuando. Principalmente quando você nega a palavra, o mandamento de Deus na sua vida, na minha vida. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você recusar a salvação, o convencimento. Ah, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu não tenho o que blasfemar. Como eu acabei de falar, muitas vezes, na nossa inocência, onde a palavra, graças a Deus, a palavra de Deus diz que Ele releva o tempo da nossa ignorância. Deus releva a nossa ignorância. E qual é essa nossa ignorância? Falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de sede de conhecer e de procurar e de buscar mais a Deus. Irmãos,
aquele que rejeita a salvação está blasfemando contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia não tem perdão. Ah, mas eu vou na igreja, eu estou sempre na igreja, eu faço parte do grupo da igreja, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo aquilo que você aprendeu que você tem que fazer. Mas será que isso que nós fazemos é algo que impuseram a gente? Ou será que é algo que brota do nosso coração com desejo? Será que quando o Espírito Santo ele te convence que você tem que perdoar alguém e você rejeita esse alguém? Porque as pessoas têm a mania de o quê? Só Deus perdoa. Só Ele é capaz de perdoar. Então eu vou deixar a tua vida nas mãos de Deus. Ah, mas eu quero pedir perdão para você. Não, eu não vou perdoar porque quem perdoa é Deus. Está errado. Quantos de nós já passamos por isso ou ainda estamos passando por isso? E nesse momento o Espírito Santo pode estar falando no seu coração e no meu coração. Tem alguém que você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Toda blasfêmia contra o Filho do Homem ou com qualquer pessoa será perdoado. E automaticamente você está tirando o peso das suas costas e Deus está perdoando você. Será que você já parou para pensar nessa questão do perdão? Porque se você diz que tem o Espírito Santo como um selo na tua vida, um carimbo, eu pertenço, eu sou o templo do Espírito Santo, mas se você não perdoa, é confuso. Então são uma das coisas que não tem perdão. É você blasfemar contra o Espírito Santo que te convenceu e que te convence. Aquele que preparou, que mudou o seu coração, a tua vida, o seu pensamento, tá? A sua filosofia de vida com o perdão. Sem o perdão, a nossa vida seria a mesma. Para pensar, volta um pouquinho atrás, quem você era. Veja o tanto de coisa que você deixou. Tudo isso foi convencimento do Espírito Santo. Não foi por conta própria, não foi porque você desejou. Não, foi o Espírito que te convenceu. Você mudou a sua direção, tá? Você mudou a sua direção. Você andava para cá e agora você está andando para cá. Só que esse caminho com o Espírito Santo de Deus tem muita ventania, tem muita montanha, tem muito abismo, mas você tem que seguir esse caminho, porque esse aqui era muito fácil. Esse era muito fácil. Você tem que vir para cá. Para cá. Tem uma coisa que nós acostumamos também, principalmente casais. Casais. Briga, né? Parece MMA. Né? Fica ali. Do lado, Roseli. Do outro, pastor Edilson. Aí o Márcio. Que se lasquem. Aí a gente vai sair no tapa. Eu e a Rodrigo. Ele é o juiz. Ai meu Deus, aí o que acontece, irmãos? Briga e não se perdoa. Deixa eu cair no esquecimento. Muitas pessoas deixam tudo isso cair no esquecimento. Ah, deixa pra lá. Amanhã a gente conversa. Puxa, mas foi implantada uma ferida ali, né? Um espinho foi colocado ali, tem que tirar. Porque a pessoa vai lembrar. Aquela que foi magoada, aquela que foi machucada, ela vai lembrar. Aquele que bateu, que bofeteou, vai esquecer, porque ele ganhou a luta. Né? Quando o Pedro e a Soleil vão jantar e o Pedro pega um pedaço da carne, ele ganhou. Né, Pedro? Perdão, irmão, perdão, ó, perdão. Estou perdoado? Estou? Fala? Amém. Tem que falar, viu? Tem pessoas que pedem perdão, a outra faz assim. Será que perdoou ou será que está mandando você para o inferno? E muitas vezes vida de casais é assim. Chega um momento que parece que algo ultrapassa o amor, algo ultrapassa aquela paixão que é aquele acostumei com você. Nós precisamos ficar juntos porque quando chegar a velhice, um precisa carregar o outro.
quando tiver que levar para o hospital, não precisa levar o médico. Então, muitas vezes as pessoas se acostumam, os casais se acostumam com necessidade. Isso se torna algo normal. Vai se tornando normal. Né? E reclama, um reclama do outro, e reclama daqui, grita dali, e xinga aqui, xinga ali. Aí chega a ser tão normal, irmãos, tão normal, que passa 5 minutos e está tudo de bem. Está todo mundo bem se abraçando. Né? Entrou o pai, a mãe, a sogra para apartar a briga ali, e levou tapa também, levou chute. Dá 5 minutos está o casal se beijando e os pais e os sogros se matando lá, porque não, a tua filha está errada, não, que está errado é teu filho. E assim vai. E vai, e vai, e vai. E não tem perdão. É a mesma coisa com o Espírito Santo. A Bíblia não fala que a gente não pode entristecer o Espírito Santo? E entristecer o Espírito Santo, meu irmão, nada mais é do que você negar ele na tua vida. E simplesmente negar não é só você lembrar daquela afirmação que você falou um dia: olha, eu te recebo como Senhor e Salvador. E hoje tu faz morada na minha vida. Não é, a frase não importa, não, irmão. Frase não importa. Falar até papagaio fala, papel aceita tudo. O que importa é a ação, é a mudança, é a atitude. Tem tanta gente que fala por aí, sabe, que te convence, pessoas que te emocionam, né? Esses coach, né? Que falam bonito e chora e não sei o que, e você cai em lágrima. E nada muda. Nada muda. Por isso, irmão, acredite. Simplesmente a palavra e é fiel. Quando eu falei do convertimento do Espírito Santo, quando eu falei do convertimento do Espírito Santo, é para que você seja convencido de verdade. Você está andando por caminhos difíceis. Tudo vem contra você. O pacote, sabe, de coisas ruins vem completo. Mas é esse o caminho. E muitas vezes atribuímos ao inimigo das nossas vidas aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Está te lapidando? Não está? Te lapidando. Não é fácil lapidar algo. Está te reconstruindo. Não é fácil. Você já pegou uma casa e desmanchou para reformar ela, para deixar bonitinha? É assim que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Tirando tudo aquele reboco, né? Lembra do reboco? Que não vale mais nada. Está ali aquelas telhas que caíam da luteira, o piso, está reformando tudo. É isso que o Espírito faz na nossa vida, mas muitas vezes nós atribuímos ao diabo, porque nós não estamos aguentando. Isso não é para acontecer comigo, porque agora eu sou uma nova criatura. Tudo agora tem que ser flores, jardim na minha vida. Mentira! É mentira! Pense, antes de você murmurar contra o Espírito Santo, aquilo que está acontecendo na tua vida, que você não está conseguindo discernir se é de Deus, se é do diabo, peça discernimento, e Deus, Ele é fiel para não deixar você confuso, e que você possa agradecer no momento de pranto, no momento de dor, no momento de tristeza, aquilo que está acontecendo, porque é Deus mexendo na tua alma. Amém? Amém. Mateus, quebrou o óculos e eu colei aqui, tá ruim. Mateus 6, do 14 ao 15. Não, vamos do 1. Mateus, capítulo 6, versículo 1. É isso mesmo? Isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejais vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Aí que entra, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto, não há perdão para quem não perdoa. Irmãos, aí Jesus ele descarrega a questão, ele apresenta, ele fala mais dos hipócritas do que aqueles pecadores. Você não vê Cristo maltratando, maldizendo, açoitando pecadores. Mas hipócritas, fariseus, escribas, sacerdotes, eram os primeiros que entravam no chicote. Os primeiros, irmãos. E eles costumavam demonstrar uma falsa espiritualidade, religiosidade diante das pessoas, mostrando que só eles tinham assim, o prazer, o direito, e que se chegavam mais a perto de Deus do que qualquer um, do que qualquer pessoa. E Jesus fala sobre a oração: olha, quando você for orar, vai no seu aposento, que o teu pai em secreto te ouve. Que o seu pai em secreto te recompensará publicamente. O teu pai, Deus, em secreto, te recompensará publicamente. Quantos de nós estamos esperando isso? Ao contrário. Ao contrário. Nós mesmos queremos ser aplaudidos pelos nossos atos, pelos nossos efeitos, publicamente, sem a ação de Deus. E Jesus fala assim: olha, faz isso em secreto. Quando você for dar esmola, cuide que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Porque o seu pai em secreto sabe. Em secreto ele sabe. Nós não precisamos fazer nada para que as pessoas vejam. O que nós temos que fazer, as nossas ações, Deus tem que se alegrar. Que possa subir como um cheiro agradável tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Para Deus. Não importa o que o homem vai achar ou deixar de achar. Porque se nós fazemos aquilo que é para o nosso agrado, já foi repetido umas 3, 4 vezes. Já temos o nosso galardão. Já recebemos o nosso galardão. E esse galardão não nos leva para o céu. Esse galardão é vão. São aplausos inúteis aqui na terra. Sendo que em secreto Deus quer te abençoar. Em secreto, amado. Aí Jesus ele chega e fala: olha, mas quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós
perdoamos os nossos devedores. Deus só vai perdoar. Cadê onde é que está o versículo? No 15, se eu não me engano, né? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, é bravo. Cai tudo por terra a nossa espiritualidade, cai por terra tudo aquilo que nós declaramos ou queremos mostrar e apresentar às pessoas, cai tudo por terra, tudo aquilo que aprendemos, se nós não perdoarmos. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Deus fala, se não perdoares, seu Pai não vai te perdoar. E quem é eu e você sem o perdão de Deus? Quem somos sem o perdão de Deus? Perdoa, viu? Perdoa. Porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. É mais um caso que Deus não perdoa. Há uma condicional. Aí há uma condicional. Aí você tem que estar envolvido. Você tem que estar envolvido. Olha, você tem que saber. Deus só vai me perdoar se eu perdoar o meu irmão. Irmão, tem alguém que você deve perdão? Como eu falei, não vai doer. Você não vai morrer. Não vai. Pede perdão. Ah, pastor, mas eu não gosto dessa pessoa. Não gostar é uma coisa. Perdoar é outra. Tem pessoas, irmão, eu vou ser sincero, que eu não gosto. Mas nem por isso desejo mal para ela ou nego perdão. Tem pessoas que a gente não gosta, que não traz benefício, não acrescenta nada em nossa vida. Tem pessoas que você tem certeza que só quer prejudicar a tua vida. E essa pessoa você não tem que gostar mesmo. Tem que pedir a misericórdia de Deus pela vida dela. Misericórdia de Deus. Mas não seja falso falando que você ama todo mundo, que é mentira. É mentira, irmãos. Temos que andar com o pé no chão. A razão tem que ser usada. O pai da mentira, quem é? O diabo. É o diabo. E a pior coisa é você mentir para você mesmo. A pior coisa do mundo é você mentir para você mesmo, falando que você é isso, é aquilo, aquilo outro, e não é. Perdoa. Nem que você passe correndo na frente da pessoa, irmão, perdoa, e sai correndo. Nem pede perdão. Às vezes a gente tem um orgulho, né? Que não quer ser ferido. Coisa de homem. Coisa de gente besta, né? Se você não perdoar, você não será perdoado. E o ser humano não consegue viver sem o perdão de Deus. Amém? Amém. Terceiro ponto, Hebreus capítulo 6, para a gente terminar. Hebreus 6. É um? Não, é versículo 4. 4, 5 e 6. Olha só o que fala aqui em Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Volte para o número 4. Olha só, irmãos. Porque é impossível, marca nos dedinhos bonitinho aí, é impossível que os que já foram iluminados, somos nós, e provaram o dom celestial,
somos nós. E se tornaram participantes do Espírito Santo, somos nós. E provaram a boa palavra de Deus, somos nós. E os poderes do século futuro, somos nós. E recaíram. Esse versículo acho que tinha passado, né? Passou. Tudo isso que nós recebemos, proveniente de Deus, e chegou uma hora que nós recaímos. Olha o que ele fala. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Tudo aquilo que você recebeu, que nós recebemos, se nós recaímos, a Bíblia diz que é impossível que sejam outra vez renovados. E essa palavra recaíram, ela, no original ela quer dizer que apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É você negar aquilo que você aprendeu, que você acreditou no dia. É você negar a sua doutrina. É você negar a sua salvação. É você negar algo que antes você partilhava. E no nosso caso, apostasia é a gente recair da nossa fé. Que nós somos tudo aquilo, volta lá no 4 em nome de Jesus. Ó, é impossível. Irmão, está falando, é impossível que uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram. É impossível a renovação. Sabe por quê? Quando fala impossível a renovação, esse recair, se apostataram, jogaram para lá. Crucificam Jesus novamente, levando a vergonha, o sagrado ao chão. Ah, mas está assim de gente apóstata dentro das igrejas. É verdade. Está assim. Mas como? Pessoas que trabalham no reino, que estão aqui no reino querendo fazer barganha com Deus. Venha a nós e ao vosso reino nada. E que eu vou na igreja para me ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida regada de coisas boas. É para isso que nós vamos na igreja? Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda ouvindo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos um órgão no nosso corpo que parece com alguma coisa que a gente aprendeu desde criança. É uma parte, é um órgão nosso. Você tem uma coisa de você que parece com algo que você já viu, que você já escreveu, que você já desenhou? A orelha. A tua orelha parece com o quê? Um pé de neném? Isso é orelha? Hã? Um pé de nenê. Parece, eu já vi. É mesmo? Jesus. Pé de neném. Isso. Tá, começou com o pé de neném. Vamos ver quem dá mais. A nossa orelha parece com o quê? Parece com feto. A posição de nascimento. Um feto? É. É mesmo? É feio feto, né? Se for isso mesmo, é feio. A posição de nascimento. Posição, né? É isso. Então ele é bundudo, né? Porque tem a cabeça que nasce feto, não é? O que a nossa orelha parece? Parece com um ponto de interrogação. Já percebeu isso?
A nossa orelha parece com um ponto de interrogação. E é interessante, amados, que esse ponto de interrogação significa o que para nós? Não devemos dar ouvido a tudo que nos falam, mas devemos interrogar tudo aquilo que nós ouvimos. Justamente a nossa orelha parece esse ponto de interrogação que é associado a isso. Não dê ouvido a tudo que falam para você, mas acredite e nunca se esqueça da palavra de Deus. Somente ela é fiel. Amém. Não quero dizer, irmãos, que toda a humanidade é mentirosa, mas nós falhamos. Né? Cada um tem as suas ideias, cada um tem os seus preceitos, cada um, sabe, tem o seu segmento religioso, sabe, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas, amados, não saia correndo atrás de peixe dos outros, não seja manada, não. Quer viver seguro? Viva na palavra de Deus. Amém? Amém. Feche os olhos. Agradeça a Deus. Pela palavra dele. É a palavra dele que é fiel. E hoje nós explanamos um pouco sobre o perdão. A importância do perdão. Sem o perdão, não seríamos salvos. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoa, irmãos. Não nos perdoa. Tudo que você tem aprendido cai por terra se lhe faltar o perdão. Falta de liberação de perdão. E é impossível, irmão, se você se apostatar e ser renovado novamente. É você levar Cristo a cruz. Obrigado, Pai. Sim, grande Deus. Pela tua palavra, obrigado por nós. Obrigado, Pai, pelos nossos ouvidos, pelo Senhor ter aberto, para que possamos simplesmente e unicamente confiar na tua palavra, que é fiel. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Né? Irmãos, na semana que vem, tá bom? Domingo próximo, nós vamos estar entregando os certificados de batismo. Tá? Vamos entregar o certificado da G, da Cris e do Henrique. Tá? Era para termos feito hoje, mas tive alguns probleminhas lá em casa e não deu para terminar. Né? Mas domingo que vem nós já estaremos entregando. Lembrando aos irmãos, se você se comprometeu, escolha um dia aí, segunda, terça ou quarta, para que você possa jejuar por tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, no coração do pastor Edilson, para nós trazermos para a igreja. Né? Quem sabe já no domingo próximo já trazemos tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração e já trazemos para a igreja, já vamos discutir, já vamos colocar em prática, se Deus assim nos permitir. Mas carecemos do seu jejum, da sua oração, para que nós possamos tomar as melhores decisões para a igreja. Volto a falar, são coisas boas que nós temos aí planejado para que possamos desenvolver dentro da igreja. Tá bom? Amém? Amém. Amém. Mais algum aviso? Creio que não, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Encerrando, vamos agradecer a Deus, o louvor da palavra. Obrigado, Alisson, por ter vindo. Obrigado por você que nos visitou. Obrigado porque nós entendemos que se você está aqui essa noite, foi Deus que o trouxe para ouvir essa palavra. Vamos orar? Baixa sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra de ensinamento que o Senhor trouxe para cada um de nós. Palavra de ensinamento, de advertência. Obrigado, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar permitindo que essa palavra
entre no nosso coração, faça morada e ali produza frutos. Obrigado, Deus. Temos tantas coisas boas para trazer para a tua igreja. Mas, Pai, carecemos da ajuda, da oração de cada um. Porque somos um só corpo. E nós entendemos que pelo fato de sermos um só corpo, estaremos decididos juntos em oração com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Salve o Senhor, graças a Deus.